Nós precisamos entender quem é Jesus Cristo, mas também nós temos que conhecer a Jesus Cristo. E também nós temos que conhecer o que o nome dele propõe. O nome de Jesus é o nome que tem a maior autoridade sobre toda a Terra, a galáxia, o universo, tudo que você possa imaginar. O apóstolo Paulo em Filipenses diz que Jesus Cristo, que Deus, o Pai, deu um nome acima de todo nome e diante desse nome todo joelho deverá se dobrar. Esse é o nome de Jesus Cristo e muitas vezes nós não entendemos muito bem como nos relacionar com Cristo e o seu nome. Vou dar um exemplo simples. Muitas vezes você fez orações e você fez orações pedindo que Jesus Cristo fizesse alguma coisa. Mas a palavra de Cristo não diz isso. Diz que nós deveríamos pedir ao Pai em o nome de Jesus. Leia lá em João 14, João 16, Marcos 11. Então nós vamos começar a entender um pouco mais sobre o nome de Jesus quando nós começamos a nos aprofundar diante desse nome. A palavra do Senhor diz em Marcos 16: Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome pegarão em serpentes, pisarão em escorpiões, em meu nome beberão alguma coisa mortífera e nada lhes fará, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Muitas vezes você pediu para que Deus curasse alguém, mas não é isso que diz a palavra de Cristo. E por não saber disso, nós não temos os resultados daquilo que nós queremos que aconteça. Curas, milagres e outras coisas mais. Então você precisa cada vez mais se aprofundar naquilo que o nome de Jesus Cristo proporciona. O nome de Jesus Cristo é algo que foi dado à igreja para que nós, como igreja, membros desse corpo, unidos uns aos outros, somos a igreja, pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que o reino de Deus tem disponível. E eu quero fazer uma sugestão bibliográfica para vocês. Além, obviamente, leia a palavra de Cristo. Leia a palavra de Cristo. Minha recomendação, leia de Mateus até Apocalipse. Quando você pegar bem a manha, leia depois de Atos a Apocalipse. Quando você ficar mais afinado, Romanos a Apocalipse. E quando você tiver plena consciência da graça de Deus, da nova aliança, da dispensação que nós vivemos hoje, você leia o Velho Testamento também, olhando sempre para Cristo. Porque se você olhar o Velho Testamento olhando para si próprio, você vai cair no erro da lei e não vai olhar para Cristo que concluiu todas as coisas. Voltando aqui. E eu digo uma das coisas que me perguntaram uma vez, pastor, tem algum livro que você recomenda? Eu falo, o primeiro livro que você precisa ler é a Bíblia. Uns dizem, mais espirituais, você só precisa da Bíblia. Fica o dia inteiro nos sites olhando notícia, né? Fica o tempo todo no Instagram vendo comentário. Fica o tempo todo no YouTube procurando coisas. Então não me venha não venha com hipocrisia. Amém? Então você precisa entender que tem homens de Deus que tiveram revelações das quais nós não tivemos. E nós aprendemos uns com os outros. Alguns crentes têm a síndrome de Adão. Acham que vão aprender direto de Deus. Mas não vão. Deus passou disso já com Adão e Eva e acabou ali. Ensinou para eles e deu. Eles que replicaram o ensinamento que nós temos hoje. Jesus Cristo veio e ensinou 12 e esse foi replicado novamente. O método de ensino de Cristo Jesus também é igualzinho o método do Pai, porque Jesus disse, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer. Obviamente que houve a intervenção com o nosso querido apóstolo Paulo, onde ele ouviu o evangelho diretamente de Cristo. Mas essa é uma conversa para outro momento. E aí eu digo para você, qual bibliografia? Este livro, O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Algumas pessoas não gostam muito do Kenneth Hagin. Eu mesmo cresci, eu sou crente há quase 40 anos. Então eu ouvi muitas coisas. Eu passei o tempo na minha igreja nos anos 80, né? Se você não teve a oportunidade de vivenciar isso, eu vivenciei. Eu sei bem o que aconteceu naquela época. Os anos 90 foram muito esquisitos. Os anos 2000 foi um ano de adoração e louvor. 2010 para frente nós estamos vivendo esse boom, essa expansão dos evangélicos no mundo. E nós temos também tido muitos problemas. Por quê? Porque não conhecem a palavra, vivem muito pelos seus sentimentos. Mas quando você lê esse livro, O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin,
e você percebe que ele, apesar de ter avançado algumas coisas, feito algumas questões que você se sente desconfortável, o que ele recebeu de revelação da palavra de Cristo é inegável. Meu pai mesmo, pastor, ele chegava e dizia assim, eu não quero que vocês leiam isso, porque esse homem é um herético. E eu falei, cara, mas que negócio é esse, pai? Vou ter que ler esse homem para saber se, né? Eu não posso receber uma informação. E essa é uma dica que eu te dou. Uma dica até que nós recebemos do coaching. Pastor, odeio coisa de coaching. Meu, você não sabe o que você está perdendo. Né? Você está perdendo bastante coisa por muita mentalidade muito retrógrada, muito fixa. Se você tiver alguém que aponta para Cristo, Filho de Deus, que mostra Cristo, a palavra dele, a sua graça, o evangelho, a salvação nele, a cura nele, o nome dele, a vida nele, tudo sobre Cristo e não para o homem, isso aí, já falei isso para vocês no outro vídeo. Coaching não é essas porcaria aí que muitos pastores estão se fazendo de pastor coaching. Isso não é coaching, ok? Então, voltando aqui, e o Kenneth Hagin, meu pai falando isso sobre... Falei, não, mas eu não... né? Como é que eu vou aceitar uma opinião? Assim, o senhor já leu algum livro? Não, mas eu falei, opa, se o senhor não lê um livro e está dando uma opinião, fica difícil. Eu preciso ler ler esse material, ele já era falecido. Eu preciso ler o material desse homem para saber se é ou não de Deus, porque assim, né, o homem tem mais de 60 livros publicados. Então, alguma coisa o senhor deu para ele de diferente. E eu fui ler o nome de Jesus. Falo para vocês, queridos, que eu nem sabia, mesmo sendo crente durante 30 e poucos anos já, naquela época. Eu não sabia o poder que havia no nome de Jesus. E foi através da vida desse homem, morte, né, porque ele está falecido, né, da obra que Deus operou, da revelação que ele buscou em Cristo, daquilo que ele vivenciou em Cristo Jesus, que eu pude conhecer o verdadeiro poder e autoridade que há no nome de Jesus. Pastor, você está vendendo livro? Não, de forma nenhuma, eu só estou querendo instigar você, que quer conhecer mais sobre o nome de Jesus, que você realmente busque sobre o nome de Jesus para ser muito mais efetivo, para orar com eficiência, para se portar com eficiência, para viver com eficiência no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, queridos, eu sugiro a vocês, conheçam o nome de Jesus, porque muitos crentes não sabem nem do que estão falando. Declaram Jesus, mas nem o conhecem. Falam do nome dele e nem sabem para que serve. Usam apenas como um papagaio de pirata. Usam apenas como um amuleto da sorte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não é isso. Não é assim. O nome de Jesus tem muito mais poder e autoridade do que nós pensamos. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.